Olá pessoal, estamos juntos agora na nossa sexta oficina de algoritmos. Bom, como já sabem como que é aí a nossa interação aí, vou apresentar alguns conteúdos para vocês, fechar com exercícios, tá? E espero que vocês estejam gostando dessa linguagem, dessa interface que eu estou apresentando para vocês. O VisualAlg é parecido, muito inspirado, muito semelhante ao Alg, mas como a gente não pode aqui trazer conteúdos aí iguais dos materiais de vocês, eu resolvi trazer esse aí semelhante e que eu particularmente utilizo bastante no dia a dia, de verdade. Para os cursos que eu leciono, sejam eles qualquer área, desde a da administração, das engenharias, elétrica, computação, automação, mecânica, civil, produção, todas eu apresento essa ferramenta. Né? E o legal, muito legal, outro dia eu fui numa loja de ferramentas, cheguei lá, trombei com um ex-aluno, né? Um ex-aluno de produção. Aí tava trabalhando lá e tal, comprei as ferramentas que queria comprar. Ele falou, professor, vem cá que eu vou te mostrar. Ó. Foi lá, mostrou o computador, deu 2 cliques, abriu lá um programa que ele fez com essa linguagem, acreditem. Apesar do VisualAlg ser uma linguagem para algoritmo, né? Não é para virar um produto, não é para virar um executável, né? Ele construiu lá um algoritmo porque eles precisavam fazer compras de determinados, eu acho que eram parafusos, né? Então, conforme você ia dando umas especificações lá, ele já te retornava qual o melhor fabricante, qual o modelo, qual a classificação para a hora dele fazer o pedido. Então, ele me mostrou aquilo, eu fiquei felizaço, sabe? Primeiro porque ele não era nem computeiro, ele era engenheiro de produção. Segundo que ele estava utilizando uma ferramenta aí levíssima, gratuita, apesar que, né, não é o certo fazer ela virar um programa, mas dentro ali da capacidade dele, da limitação dele de não ser um computeiro, de não conhecer uma linguagem de programação, ele fez um algoritmo que qualquer pessoa ali inseria essas informações e já dava como resposta qual o modelo, o nome, para fazer o pedido daquele parafuso. Então, assim, satisfação imensa quando eu vi isso aí. Então, por isso que eu estou mostrando para vocês, por isso que eu mostro para todos os meus alunos, seja qual curso for, é uma ferramenta bacana para se treinar o algoritmo. Então, fica a dica aí, começa a procurar no seu trabalho onde você conseguiria melhorar, automatizar, mecanizar aí essas tarefas, né? Então aí você consegue primeiro fazer um esboço pelo algoritmo e depois, né, se for do interesse da empresa, seu, aprofundar ou não, converter isso para uma linguagem, né? Que aí você constrói uma ferramenta com visual melhor, com opções, menus, botões, né? Mas, como eu disse, vi na prática rodando um algoritmo, telinha ali, preto no branco, fundo preto, letra branca, funcionando e resolveu uma das dificuldades deles ali. Né? Eles precisavam ficar procurando em catálogos, então, muito bacana. Bom, vamos ver junto aqui então quais são os comandos, nesse slide aqui, ó, quais são os comandos de entrada e saída, né, em termos computacionais aí. Então, eles que são os responsáveis por interfacear o homem e a máquina. Quando eu falo em interfacear, como assim? Como que o homem consegue se comunicar com a máquina? Como ele consegue interagir? Como ele consegue passar tarefas para ela? Para isso, ele precisa do quê? De enviar essas instruções, que muitas vezes são entrada, input, né, no termo em inglês, e aí, depois de processadas, viram saídas, output, certo? Bom, entrada para o nosso VisualAlg, para essa nossa ferramenta, a entrada é via teclado, né, não tem outro tipo de inserção de dados, é só via teclado. O comando que você vai utilizar dentro do seu algoritmo é o comandinho, a palavra chamada leia, né? Então, leia, e eu já vou apresentar a sintaxe dela. Para eu escrever no monitor uma informação, é uma saída, e isso a gente já viu na oficina 5, é o comando escreva. Né? Então,
para demonstrar um pouquinho de entrada e saída, eu vou deixar um exemplo aqui de código para vocês. Código não, desculpa de novo, algoritmo. Para criar uma calculadora simples, que ela vai receber 2 valores e calcular as 4 operações básicas. Então veja, não é uma calculadora convencional, que você coloca um número, um operador, outro número. Não. Aqui você coloca 2 números e ele obrigatoriamente faz as 4 operações básicas com aquele número. Tá? Então, vou apresentar uma variaçãozinha do escreva. O escreva, o comandinho escreva, ele vai escrever no monitor. Se você quiser saltar de linha, aí vocês vão usar o comando escreval. Põe esse L no final, que é escreva e salte de linha. Então já é mais uma variaçãozinha aí, ó. Vamos ver junto aqui nesse exemplo, ó. Bom, falei que é uma calculadora simples, falei que ela recebe, ó a palavrinha, hein? Recebe 2 valores do usuário. Então, se recebe 2 valores, eu preciso do quê? No mínimo 2 variáveis. Não é o caso, mas poderia criar mais variáveis para receber os cálculos de cada operação. Não vou fazer isso, vou ensinar aqui um método que já dá para fazer dentro da impressão, tá? Bom, como são números que o usuário vai me informar, eu não sei e não estou limitando ele, então provavelmente eu tenho que aceitar números inteiros e números reais. Então já optei aí por definir essas variáveis com o tipo real, certo? Agora entra a novidade aí, agora que entra a parte de entrada de dados. Para eu escrever aí, para eu pedir um dado para o usuário, ele tem que saber qual dado é. Então primeiro eu escrevo na tela. Olha que interessante, para eu fazer uma entrada de dados, eu preciso antes fazer uma saída, porque eu preciso antes informar para o usuário qual é o dado que eu quero, a informação que eu peço para ele, né? Então comecei ali assim, ó, informe o primeiro número. Então já consigo imaginar isso sendo executado, aparecendo na telinha para o usuário. Tem que ter essa habilidade, tem que começar a forçar e melhorar essa habilidade. Bom, o usuário vai digitar uma informação ali e vai digitar Enter. Quando ele digitar Enter, o meu comando leia vai capturar essa informação que ele digitou via teclado e vai atribuir isso a uma variável. Então, olha que interessante. Antes eu fazia atribuição de variável dentro do meu algoritmo. Colocava o nome da variável, setinha, valor. Agora não. Agora eu não preciso deixar fixo esse valor lá dentro. Eu posso pedir em tempo real para o usuário. Eu não sei qual valor que esse usuário vai me informar. Então aí sim eu consigo pegar esse valor e atribuir para uma variável. Então fiz lá assim, ó, informe o primeiro valor. Através do layer, guardei na variável valor 1. Escrevi na tela, informe o segundo valor. Por meio do comandinho lá, li o valor da variável. Guardei na variável 2. Então eu tenho valor 1, valor 2. Já tenho 2 variáveis alimentadas. Poderia sair fazendo as operações? Poderia, mas eu resolvi fazer o quê? Escrever na tela uma mensagem e na frente da mensagem já colocar o cálculo. Isso é possível, hein? Olha como que eu fiz lá, ó. Escreval, abrir parênteses, abrir aspas duplas, respeitam a sintaxe, senão não funciona. Coloquei lá assim, ó, soma. Acabei a soma, a palavra soma, coloquei vírgula e o quê? Em vez de eu informar uma variável, eu informo lá o somatório dessas 2 variáveis. O meu algoritmo, quando executar ali aquela informação, ele vai imprimir na tela a palavra soma, e quando ele vê 2 variáveis e já vê um operador matemático, ele já faz o cálculo. Então ele já fez a soma para mim. Repita esse processo para subtração, repita esse processo para multiplicação, repita esse processo para divisão. Então eu nem preciso executar, já consigo imaginar isso rodando, né? Aparece lá primeiro para ele digitar o primeiro valor, no caso ali o usuário digitou 10, pedi para o usuário digitar o segundo valor, ele apresentou o valor 20, digitou o valor 20, e aí automaticamente dentro lá da minha mensagem para escrever na tela,
ele já foi calculando, né? A soma. Soma do quê? Do valor 1 com o valor 2. Qual que era o valor do valor 1 e valor 2? Os valores que o usuário digitou nesse momento, que foi 10 e 20, por isso que deu 30. Pode ser que numa outra oportunidade, pode voltar aqui para mim, pode ser que numa próxima oportunidade, o usuário não coloque o valor 10 e 20. Pode ser que na próxima oportunidade o usuário coloque 5 e 10, menos 1 e 2, 0 e 5. Então, pessoal, tem que abstrair e falar, eu não vou ficar deixando esses valores fixos, essas variáveis declaradas, atribuídas dentro do meu algoritmo, dentro do meu código-fonte. Eu preciso deixar o meu código, quando eu falo a palavra genérico, eu quero dizer o quê? Eu quero deixar esse código que em tempo real ele execute o que eu combinei com ele, só que de forma dinâmica, que ele capture em tempo real do usuário essas informações e gere um cálculo. Então é diferente eu deixar esse valor 10 e 20 já dentro de uma variável, ou eu pedir para o usuário em tempo real. Isso que é entrada e saída, isso que é interface homem-máquina. Eu peço em tempo real para o usuário um valor. Ele me dá esse valor. O que eu faço? Eu guardo numa variável. Aí sim eu guardo. Guardo qual o valor? O valor que ele digitou. Eu não sei qual valor ele digitou, mas eu sei que ele digitou um valor. Então aí sim, dentro da variável, fica esse valor que o usuário digitou. Então cada vez que ele rodar esse algoritmo, ele tem a possibilidade de inserir um valor novo. E aí meu cálculo só vai ser executado em cima desse valor novo. Então é bem interessante o uso aí de entrada e saída de dados, né? Vamos ver esse segundo exemplo aqui, ó. Para calcular o consumo médio de combustível. Antes de ir para o algoritmo, o que vocês têm que pensar? Como o consumo de combustível é calculado no mundo real? Então vejam, até antes de ir para o algoritmo, eu tenho que parar e pensar, como que é feito? Bom, eu preciso ter informações. Quais informações? No mínimo, quantos quilômetros rodou e no mínimo, quantos litros eu utilizei naquele trecho. Né? Então, já preciso do quê? De duas variáveis. Então, a própria grandeza nos diz isso, né? Quilômetros por litro. Então, quantos quilômetros eu rodei por litro? Então, vou precisar de uma variável de quilômetros, vou precisar de uma variável de litros. Já declarei elas duas ali, como vocês podem ver dentro do bloquinho var. Declarei elas do tipo real, porque às vezes a quilometragem e a quantidade de litros não é inteira, não é precisa. E vou declarar uma terceira variável. Precisaria dela? Poderia não utilizar. Poderia já imprimir dentro da variável escreval o cálculo, que é bem simples. Mas, pessoal, já vamos começar a deixar isso aí profissional. Um programa qualquer sempre tem input e entrada de dados que você pede para o usuário. Tem processamento desses dados, converte esses dados aí, faz algum cálculo, transforma isso numa informação e aí apresenta esse valor para o usuário. Faz a saída, o output. Então, input, processamento, output. Entrada, processamento, saída. Fiz a entrada? Como? Fui lá e pedi para o usuário lá. Ó. Usuário, quantos quilômetros você rodou? Fiz a leitura. Leitura o que é? Pegar o que ele digitou do teclado e atribuir a uma variável. Qual variável? Quilômetros. Eu defini ela lá em cima com o nome de quilômetros. Pedi uma segunda informação aí para o usuário. Quantos litros você abasteceu? E fiz a entrada de dados, comandinho leia. Guardei o que? Dentro da variável litros. Então agora eu tenho duas variáveis, uma quilômetros, outra litros. As duas já têm um valor lá dentro. O que eu faço agora? Já fiz o input, faço processamento, faço o cálculo. Qual que é o cálculo? Consumo recebe quilômetros dividido por litro.
Então agora minha variável consumo já faz o cálculo da divisão de quantos quilômetros por quantos litros, independente de qual a quantidade de quilômetros e quantidade de litros. Isso que é o bacana aí das entradas e saídas. E por fim, só apresento para o usuário, né? Vou lá, escrevo uma mensagenzinha bonitinha, imprimo isso aí para ele, faço a saída. Se eu pedir para executar, ó, fiz até uma espécie ali de um cabeçalho, né? Eu coloquei um textinho e tal. Isso pode ser usado quando a gente tem essa falta de interface, essa falta de deixar assim amigável o programa, a gente pode fazer isso aí, ó. Fui ali com vários hífens, né, com vários sinalzinhos de menos e construí uma espécie de um cabeçalho. Pedi quantos quilômetros para o usuário, pedi quantos litros abastecidos, calculei, não vejam que o cálculo não aparece na saída. Por quê? Porque o cálculo está interno no programa, no algoritmo. Não está visível para o usuário. Para o usuário tem a mensagem final. Então, olha que legal. Pode voltar para mim. Qual que é a parte bacana do algoritmo, pessoal? Tenho aqui input, processamento, output. Né? Então, entrada, processamento, saída. Para o usuário fica visível o quê? Entrada. Então, para o usuário, eu tenho que pedir informação para ele, tenho que capturar essa informação e guardar em variável. O processamento, ele é invisível para o usuário não precisa saber o que está acontecendo ali por baixo dos panos, ali nos bastidores. Então, eu posso fazer cálculos mirabolantes, posso, né, dependendo do tipo de problema, nossa, funções pesadíssimas, cálculos complexos. Isso tem que ser transparente para o usuário. O usuário tem que usar o programa ali a favor dele. Vem cá, dadas essas entradas aqui, qual que é a minha saída? Então é isso que ele tem que fazer no dia a dia. Então para o usuário fica visível entrada e fica visível saída. Não fica visível o processamento. Então isso já é bacana de se aprender nessa interface em homem-máquina. Para o usuário tem que ficar invisível o processamento. Tem que ficar visível a entrada e a saída. Fechou? Bom, com o Visualg é possível fazer também expressões aritméticas. Então, a gente já viu isso lá no exemplo da calculadora, os operadores básicos, né? Adição, subtração, multiplicação, divisão, até aí tudo bem, a maioria vocês conhecem, né? Tem o operador do módulo, que ele é representado pelo caractere da porcentagem, tomem cuidado com isso. O caractere da porcentagem não é porcentagem, não é pegar um número e dividir por 100, não é. Esse módulo aí, ele faz a conta como se fosse a divisão, só que em vez de retornar o valor da divisão, ele retorna o resto. Então eu pego lá assim, 4 dividido por 2. A resposta seria 2, né? Porque 2 vezes 2 é 4. Ele não retorna 2, ele retorna 0. Porque 2 vezes 2 é 4, 4 menos 4 é 0. Então ele retorna o resto da divisão. Um operador muito utilizado aí, principalmente, né, nos exemplos clássicos, aí, quando a gente quer descobrir, por exemplo, se o número é par ou é ímpar, né? Eu faço a operação com módulo 2. Todo número par é divisível por 2, dá resto 0. Quando é número ímpar, dá resto 1. Então ele é muito utilizado. É só para isso? Não. Quando você precisa pegar restos, ele é muito utilizado. Ah, professor, e se eu precisar fazer potenciação? Né? Preciso fazer ali, pegar um número e levar ao quadrado, pegar um número e levar ao cubo. Como que eu vou fazer? Vocês têm a funçãozinha, pode procurar lá depois como que usa lá, o pot e tal. Mas eu prefiro que vocês façam isso aí manualmente. Né? O que é uma variável, por exemplo, 2 vezes x ao cubo? Né? Se a gente pegar, eu brinco, né? Eu falo a matemática, né? Fazer a mágica da matemática. Se eu pegar ali, o que é x ao cubo? Eu posso fazer uma distributiva disso aí, x vezes x vezes x, né? Faço uma multiplicação de tudo isso. Então, para o meu algoritmo, é só eu colocar 2 vezes x vezes x vezes x. Dá uma olhadinha aí no slide, vê se é isso aí, ó. Queria colocar aqui 2 vezes x ao cubo mais 7x ao quadrado. Vamos ver junto aqui no slide. Isso, ó.
mais 3 vezes x menos 5 sobre 2. Então, viu, não tem problema em usar x ao cubo, x ao quadrado. X ao cubo é x, x, x. X ao quadrado é x, x. Se eu tivesse y, 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 y. Pronto. Então, uso a matemática para trabalhar com operadores básicos. Tá? Esse é um recurso bem interessante aí. Bom, aqui eu implementei esse algoritmo. Peço que vocês depois aí com calma implementem também, tá, pessoal? Apesar de eu não ter falado nessa oficina, programação só aprende praticando. Não tem outro jeito de aprender. Então aproveitem todos esses códigos que a gente está mostrando aqui, esses algoritmos. Baixem a ferramenta, baixem a interface e implementem eles, tá? Esse aí é só para testar que dá para ser implementado um polinômio, certo? E aí a execução dele, dado um valor de x, dado uma função, substituo o valor de x nessa função e consigo chegar no valor final. Então, muito bacana. Bom, além de entrada e saída, além de operadores aí aritméticos, o nosso Visualg conta com operadores relacionais. Por quê? Nas nossas próximas oficinas eu vou apresentar para vocês estruturas condicionais. O que são condicionais? Quando você pega duas variáveis, dois valores e faz uma pergunta, uma relação entre eles. Então a gente tem aqui, quais são esses operadores relacionais? Ó, o maior, representado aí pelo sinalzinho, maior igual, cuidado, não é igual ao maior, não funciona, dá erro. Menor, menor igual, igual e diferente. Olha que legal aí, ó. O igual é um igual só, tem linguagem que é igual, igual. Como a nossa atribuição aqui no Visualg é aquele símbolinho da setinha, né? Menor e menos, o igual é só o símbolo de igual. Bom, expressões relacionais, vocês já sabem, elas retornam o quê? Elas retornam verdadeiro ou falso. Se eu pegar duas variáveis e perguntar, essa é maior que essa? Ou é verdade ou é mentira, não é ambíguo, não é as duas coisas ao mesmo tempo. Então eu pego variável A, atribuo 2, variável B, atribuo 10. Pergunto, A é menor que 2? É verdade, A é menor que 2, A é menor que B? É, né? A é 2, B é 10, então é verdade. Então, expressões aí relacionais retornam como resultado verdadeiro e falso. Então vou vou apresentar para vocês no Visualg, que é diferente do Alg de vocês, como que é feito as condicionais. Então, dado uma pergunta, vai retornar se é verdadeiro ou falso. E aí eu vou tratar, fazer alguma coisa como verdadeiro ou fazer alguma coisa como falso. É bem legal. Temos um exemplo aqui no slide sobre expressões relacionais. Esse aqui eu vou deixar para vocês implementar aí também, testar. Ele é bem bacana, que eu peço dois valores para o usuário, A e B. Não sei quais são esses valores, sei que são valores inteiros. E aí eu saio testando todas as condicionais e imprimindo esses resultados dessas condicionais. Eu quero descobrir lá, então, se A é igual a B, se A é menor que B, se B é maior que A, vou fazendo algumas condições ali para retornar verdadeiro e falso. Né? Então, se vocês executar isso aí, vocês vão ver, entrou com o valor de A, 2, entrou com o valor de B, 3, aí começou a fazer as relações, eles são iguais? Mentira, são diferentes. Então, falso para igualdade, verdadeiro para diferentes. O A é maior que B? Mentira. A é 2, B é 3. Então, assim por diante. Quero que vocês vão testando isso aí no Visualg, certo? Tem também expressões lógicas que também retornam verdadeiro e falso e também comparam aí duas variáveis, dois valores. A gente tem como expressão lógica aí a negação, que é o ou, o e, que é o próprio e, né? Quero saber isso e isso, né? Então é duas perguntas. O ou exclusivo, certo? Bom, tenho aqui também um exemplo para vocês, vou deixar aí, quero que vocês
implementem esse algoritmo, testem, simulem. É a mesma ideia do anterior, pedir 2 valores e sair testando a expressão lógica entre eles, certo? Fiz aí, rodei, executou, quero ver se o de vocês vai executar também. Bom, então não esquecer que operações relacionais aí retornam, operações relacionais e lógicas, né, retornam verdadeiro e falso. E vamos partir para os exercícios e fechar aí nossa 6ª oficina aí de algoritmos, tá? 3 exercícios, como eu tinha prometido aqui, o primeiro para vocês, ó. O que será, né? Aqui eu coloquei um trechinho do código, tá, pessoal? Um trechinho do algoritmo, não quero que vocês se apeguem a todos os detalhes, eu quero que só que foque nisso aqui, ó. Então, eu atribuí ali um nome para uma variável, atribuir m para uma outra variável chamada tamanho, e imprimir ali, ó, o que será que vai aparecer quando eu escrever essa mensagem. Isso também costuma cair em concurso, hein, pessoal, para treinar a entrada e saída, dado uma entrada, qual a saída. Então eu escrevi lá, ó. Lembra, a dica é, tudo que está entre aspas duplas é texto, tudo que está fora de aspas duplas são variáveis. E agora olha que engraçado que ficou, ó. Olá, vírgula, tamanho. Tamanho? O que é tamanho? Tamanho é M. Então você já começa a imaginar isso aí executando, né? Você vai ficar olá, M? Será que tá certo? Vamos continuar. O tamanho de camiseta que você utiliza é nome. O que é nome? João da Silva. Então eu já consigo imaginar a saída assim, ó. Olá, M. O tamanho da camisa que você utiliza é João da Silva. Então, opa, acho que tá ao contrário isso aí, né? Se eu pedir ali para vocês imprimir, ia dar isso aí, ó. O que seria o certo? Olá, João da Silva, o tamanho da sua camisa é M. Então, assim, ó, por mais que vocês construam a inserção, a entrada de dados, a saída de dados, se você não tiver cuidado onde você coloca a variável, ele vai imprimir o que você fez. Então, assim, eu gosto de brincar, eu falo assim, o computador é um ser burro. Sim, um ser burro. Pode até voltar para mim aqui. O computador é um ser burro. Beleza. Só que, se eu instruir ele do jeito certo e passar instruções, comandos para ele, ele vai se tornar um ser inteligente, né, em termos, porque está dependendo da minha inteligência, mas ele vai executar aquelas tarefas certas. Só que se eu ensinar ele errado, ele vai executar isso aí errado. Então, de novo, ele volta a ser burro. Então, assim, o computador, sim, sempre é burro. Ele depende das suas instruções. Só que a vantagem é, o computador nunca mente. Né? Por mais dificuldade que vocês tiverem no dia a dia, putz, esse algoritmo não estou achando erro, nossa, acho que está quebrado. Não está, ele não mente. Muito mais fácil ter algum erro de lógica sua, por isso que a gente treina algoritmo, por isso que a gente pratica algoritmo, para não cair nesses contextos aí, tá? Segundo exercício aqui, vamos ver juntos, ó. Vimos um na nossa oficina anterior. Perdão, é o terceiro da oficina anterior. Esse aí é o seguinte, ó. De acordo com o tipo de operador utilizado, podemos criar expressões denominadas aritméticas, relacionais ou lógicas. Qual das alternativas abaixo apresenta um exemplo de operadores e expressões relacionais? Então, assim, eu apresentei hoje para vocês no visual como seria essas 3 operações. E agora ele quer saber qual dessas alternativas é uma expressão relacional. Então, letra A, será que a soma é relacional? Então, ó, vai puxando uma setinha ali, ó. Soma é o quê? Aritmético, relacional ou lógico? Ah, é aritmético. Ah, legal. Negação, vai puxando a setinha. Maior ou igual, multiplicação, conjunção. Então, se você ir eliminando, vai chegar na resposta o quê? Que maior ou igual, e até faltou o igual ali, ó, perdão, ele que é um operador relacional, certo? Maravilha, então. Terceiro e último exercício, esse também já falei, pessoal, isso não cai, isso despenca em concurso. E detalhe, eles colocam assim um texto gigante para você se cansar de ler, então por isso que é bom você destacar quais são as variáveis que ele quer saber. Então, por exemplo, código de sapato, que tipo de dado que é? Códigos são inteiros. Quantidade,
são inteiros. Valor são números reais. Tamanho são números inteiros. Então vocês chegariam aí na resposta da letra A. A gente vai ficando por aqui. Obrigado, bons estudos e até mais.